Irmãos, eu essa semana me peguei meditando a respeito de algo, e isso mexeu muito comigo, porque ao termos condição de nos reunirmos aqui como igreja para celebrarmos a ceia, nos assentarmos à mesa, a de fato olharmos para aquilo que foi feito na cruz do Calvário, nós temos a oportunidade de engrandecermos, de fato, aquele que é o ponto central do cristianismo. Presta bastante atenção, é muito importante que você como um cristão, tenha plena convicção daquilo que é o ponto central do cristianismo. Irmãos, isso empolga o meu coração, porque foi por essa causa que nós temos aqueles que vieram antes de nós, dando as suas próprias vidas em favor dessa causa, a causa do Evangelho. Você sabe, eu estava lendo alguns comentaristas, e eu achei interessante uma frase que eu li essa semana, que um certo teólogo diz que talvez a coisa mais difícil para um cristão é acreditar genuinamente, plenamente no Evangelho. Você sabe por quê? Porque quando nós paramos para meditar, e quando esse comentarista disse essa frase, ele não estava se referindo simplesmente ao fato de você já ter acreditado no Evangelho, e por isso hoje você é um filho de Deus, mas de você entender que assim como você recebeu a sua salvação, é desta maneira que você receberá todas as outras dádivas dadas por Deus a você. Diga comigo, não existe outra maneira. Olha aqui para mim, assim como você recebeu a sua salvação, é assim que você recebe tudo aquilo que Deus te dá. Não existe a possibilidade de você receber algo de Deus de uma maneira diferente daquilo que foi o centro de tudo. O centro de tudo foi a salvação, e a salvação foi recebida de graça. A salvação foi recebida única e exclusivamente por intermédio da obra de Cristo, e não da minha obra, e não da sua obra. E é por isso que todas as vezes que nós nos reunirmos para celebrarmos a mesa do Senhor, nos assentarmos à mesa e celebrarmos a ceia, nós estamos exaltando a obra da cruz. E olha, o meu coração é que nessa noite a obra da cruz possa ser exaltada neste lugar. O meu coração é que nessa noite nós possamos nos encher de fé, em saber que não devemos nos preocupar por absolutamente nada nas nossas vidas, porque tudo aquilo que é necessário ser feito já foi. E quando eu digo isso, eu não estou anulando o trabalho, eu estou anulando o merecimento. Nós estamos aqui para trabalhar, mas acredite em mim, eu dou glórias a Deus de que tudo aquilo que nós faremos, nós receberemos o fruto do nosso trabalho, não de acordo com o nosso mérito, mas de acordo com o mérito de Cristo. E eu gostaria que nessa noite, esse é o desejo do meu coração, e eu creio que isso acontecerá, porque eu acredito que é o desejo do coração de Deus também, eu tenho essa convicção, de que você saia daqui ainda mais apaixonado pela obra que Cristo realizou por você na cruz do Calvário. Posso ser honesto com você? Você sabe talvez qual é um dos maiores sinais do amadurecimento de um cristão? Presta bastante atenção no que eu vou te falar. O maior nível de profundidade que alguém pode viver a vida cristã é quando ele entende que a coisa mais fundamental do cristianismo é o maior pilar para que este cristianismo possa ser vivido na prática. Sabe o que é isso? É o seguinte: se ao você meditar sobre aquilo que Cristo fez por você, isso mexer com você todos os dias, não importa se você tem 6 meses de convertido, não importa se você tem 5 anos, não importa se você tem 10 ou 20 anos, mas se todas as vezes que você meditar naquilo que Cristo fez por você na cruz, você começar a ser constrangido de amor, é porque você é alguém profundo em Cristo. Nós estamos aqui para meditar naquilo que Ele fez por nós.
E isso nos enche de amor, de gratidão. E é por isso que nós respondemos a este amor, dando a nossa vida por essa causa. Hoje, eu quero destacar para você alguns acontecimentos dentro daquele que foi o principal de todos os acontecimentos. Você sabe, a cruz de Cristo, a morte e a ressurreição do nosso papai. Porque Ele é nosso pai, mas também é nosso irmão mais velho. É a loucura de servirmos a um Deus que é 3 em 1. Olha, quando Cristo é pendurado no madeiro, nós temos o ápice de todos os acontecimentos da humanidade. Você sabe, é interessante, nós estamos vivendo dias que existe um acontecimento marcante a nível de mundo. O mundo para assistir às Olimpíadas, porque é um evento mundial que acontece de 4 em 4 anos. Ano que vem o mundo vai parar para assistir à Copa do Mundo, porque é um evento mundial que acontece de 4 em 4 anos. Já parou para perceber que existem alguns eventos mundiais que têm o poder, existem alguns acontecimentos que têm o poder de parar o mundo. Agora, o poderoso é que a cruz de Cristo, ela não simplesmente parou o mundo, a cruz de Cristo, ela dividiu a história. E de tudo que nós poderíamos narrar, isso é de fato aquilo que há de mais elevado. E eu gostaria de começar então a olhar alguns acontecimentos dentro desse grande acontecimento, e eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no verso 15. Mateus 27, 15. Se você não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar conosco na projeção. E esse momento é um momento muito especial. E é interessante porque por muitas vezes, e eu entendo talvez o motivo disso, quando nós paramos para meditar a respeito dos últimos instantes da vida de Jesus, nos instantes que antecederam a morte de Jesus, talvez esse é um dos momentos mais esquecidos. Ei, conecta aqui comigo, olha só o que eu estou te falando. De uma série de eventos, uma série de acontecimentos que estão acontecendo com Jesus, nesses instantes finais antes da sua morte. Talvez este acontecimento que eu vou ler para você, é o acontecimento que as pessoas mais se esquecem. É muito comum, talvez, as pessoas se lembrarem de que quando Jesus estava lá orando no Getsêmani, foi o momento que Judas chega com os soldados romanos para prender Jesus. E aí as pessoas sempre se lembram daquela cena, daquilo que aconteceu quando Jesus foi preso. Depois Jesus é levado para Pilatos. Pilatos então depois ordena que, na realidade, antes de Jesus ser levado para Pilatos, Jesus foi colocado diante de Anás e Caifás, diante do Sinédrio. Depois o Sinédrio então manda para Pilatos, depois Pilatos manda para Herodes, depois Herodes devolve para Pilatos. E aí você sabe que depois Jesus, nesse último diálogo com Pilatos, sai dali para ser açoitado. Depois de receber 39 açoites, ele sai dali então e carrega a sua cruz até o Monte Gólgota, Monte Caveira, para ele então ser pendurado no madeiro. Então muitas vezes quando nós narramos essa série de acontecimentos, nós esquecemos de que no meio disso tudo acontece algo interessante. Aparece um personagem que muitas vezes ele é passado de maneira desapercebida. E como eu disse para você, eu entendo o porquê disso. Cara, quando nós vamos olhar para a figura de Judas, o traidor, com certeza, historicamente, é uma figura emblemática. Quando nós vamos olhar para a figura ali do sumo sacerdote Caifás, é uma figura emblemática. Quando nós vamos olhar aqui para esses homens que representam uma das mais altas autoridades do Império Romano naqueles dias, como Pilatos e Herodes, são figuras emblemáticas. Então, quando nós
simplesmente percebemos, talvez aqui, a existência de um personagem coadjuvante. Talvez nós não damos tanto valor em perceber que existe uma mensagem tão profunda por detrás dessa história. Quantos aqui querem ouvir a história de um personagem coadjuvante? A Escritura diz que, ora, por ocasião da festa, costumava o governador. Que festa é essa, amados? A festa da, diga comigo, Páscoa. Por ocasião dessa festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Como diz o outro, olha que tradição horrível, né? Soltar preso, né? Oh Jesus, o problema é que a gente tem visto isso acontecer nos nossos dias, mas deixa quieto. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. É interessante que aquilo que para mim é um personagem coadjuvante, tendo em vista toda essa narração que eu faço para você, mas este camarada é coadjuvante para nós, mas ele era um cara famoso na sua época. Barrabás era um cara muito conhecido, ele era então um preso famoso. Você sabe que João também relata esse acontecimento, e João escreve, ora, Barrabás era salteador, Barrabás era ladrão, Barrabás era assassino, e Barrabás ainda era um líder de uma rebelião contra o Império Romano. Mas principalmente por ser um ladrão e um assassino, a fama correu. E então aqui a palavra do Senhor diz que naquela ocasião tinha ele presente, verso 17, estando pois o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja tinham entregado. E eu acho massa esse verso 19, que diz assim, e estando ele no tribunal, a sua mulher mandou dizer-lhe, rapaz, quando a sua esposa entra na parada, o negócio fica sério. E ela falou assim, amor, não te envolvas com esse justo. Posso dar uma dica para você? Escuta sua mulher profeta, escuta sua mulher varão. Não tem nenhuma mulher dando glória a Deus, engraçado, né? As mulheres hoje aí estão contidas, né? Escuta sua mulher. Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Olha, eu vou confessar para você, eu aprendo essa lição rapidinho. Quando a minha esposa sonha, meu Jesus poderoso. Irmãos, a esposa de Pilatos sonhou com o que estava acontecendo, e virou para Pilatos e falou assim, ó Pilatos, não mexe com esse camarada chamado Jesus não, senão o negócio vai ficar ruim. Você sabe que Pilatos, ele até tentou não mexer, por isso que você tem também aquela cena tão emblemática de, no final da história, Pilatos vai e lava a mão, como se eu não tenho nada a ver com o que estava acontecendo. O que Pilatos não sabia é que o sangue de Jesus não saía com água de torneira, não tinha como ele, você estava envolvido até a tampa, camarada. E enfim, Pilatos vai ser colocado diante do reto juiz. Mas a palavra do Senhor diz, mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram o povo aqui pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Sabe, muito provavelmente nem Pilatos acreditou que isso iria acontecer, de que o povo então iria preferir que Barrabás fosse solto. E de novo perguntou-lhes o governador, de novo, ou seja, ele estava querendo ter certeza, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Replicou-lhe Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? E a multidão respondeu, que seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos, porém, cada vez clamavam mais, seja crucificado.
E vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Você sabe, é muito profundo o que está acontecendo aqui. Cara, você consegue imaginar como estava talvez sendo os pensamentos de Barrabás naqueles dias que antecederam essa cena? Barrabás estava preso e ele estava condenado à morte. Barrabás sabia que ele iria morrer. Nós não sabemos talvez como era a prisão que Barrabás estava, mas você há de concordar comigo que talvez Barrabás podia estar preso em uma cela fechada, escura, e talvez na cabeça dele ele poderia imaginar: cara, a próxima vez que eu sair para ver a luz do dia, vai ser o dia da minha morte. Barrabás estava lá preso, com a convicção que no dia que ele saísse daquela cadeia, daquela cela, seria o dia da sua morte. Então você tem noção talvez a angústia de Barrabás, pensando: rapaz, no dia que eu ver a luz do dia eu estou lascado, eu estou frito, é o meu último dia. E aí então, para sua surpresa, mandam chamá-lo. Será que era o dia? Eu fico pensando, talvez pode ser que nem seria o dia que estava programado para que ele morresse. Você tem noção, talvez o nó que deve ter acontecido na cabeça de Barrabás, quando vem Barrabás, vamos dizer, está acontecendo uma coisa, você precisa estar por dentro do que está acontecendo. Agora, presta atenção, nada na palavra de Deus é por acaso. Por que eu estou contando essa história para você? Eu sei que muitos já sabem daquilo que eu estou falando, mas é necessário que nós reafirmemos constantemente aquilo que é o centro da obra da cruz. Se hoje nós vamos nos assentar à mesa do Senhor, que lembremos-nos daquilo que é o centro da obra da cruz. Oh irmãos, o centro da obra da cruz é a substituição. Diga comigo: o centro da obra da cruz é a substituição. Amados, é por isso que eu e você estamos aqui hoje, é por isso que eu e você descemos as águas. Se você desceu as águas, nós vamos participar da ceia. Se você ainda não desceu as águas, na próxima oportunidade, não deixe de fazer, se você creu no Senhor Jesus com seu coração e confessou com a sua boca, porque o centro é a substituição. Vem para cá. Aquele homem era pecador, aquele homem estava destinado à morte, e até aqui está tudo certo, porque o salário do pecado é a morte. Você sabe, toda a palavra de Deus nos mostra a respeito disso. Jesus, o Pai, na realidade, já tinha dito isso a Adão: Adão, se você pecar, você vai morrer. A palavra do Senhor diz: a alma que pecar, esta morrerá. Ou seja, o salário do pecado ser a morte é algo muito básico quando nos referimos à justiça de Deus. Então, o que ia acontecer com Barrabás era aquilo que de fato representaria a justiça, e essa justiça também faria com que eu e você também fôssemos condenados à morte, porque nós somos pecadores. Agora, o poderoso é que, olha aqui para mim, o que Barrabás não sabia é que naquele momento que ele estava saindo da cela, com medo de encontrar a luz do dia, sabendo que a luz do dia representaria a morte, Barrabás não encontrou com a luz do dia, Barrabás encontrou com a luz do mundo. Para Barrabás, o encontro com a luz do dia representaria a morte, mas ele foi surpreendido, porque o encontro com a luz do mundo representou para ele uma nova chance. O encontro com a luz do mundo representou para ele vida, porque Jesus é a luz do mundo, e todos aqueles que se encontram com a luz do mundo recebem uma nova chance. Eu quero dizer para você que está aqui me assistindo, hoje você está tendo uma oportunidade de se encontrar com a luz do mundo. Quando você se encontra com a luz do mundo, existe uma nova chance para você.
Olha aqui para mim, nós estamos aqui nos reunindo à noite. Eu amo saber que, você sabe, nesse semestre, eu já tinha anunciado isso em outros momentos, mas agora eu quero te contar para vocês que eu vou fazer isso nesse semestre. Daqui uns dias, eu vou começar aqui o estudo do livro de Gênesis na nossa igreja, amém, irmãos? E você sabe, uma das coisas que mais mexe comigo quando eu estou ministrando Gênesis, é saber que nosso Deus é tão poderoso, que Ele decidiu na sua criação estabelecer 2 luzeiros. Ele decidiu que haveria um luzeiro para o dia, mas um luzeiro para a noite. Você sabe, Deus poderia muito bem ter deixado o mesmo luzeiro às 24 horas, mas não. Nós temos o sol e temos a lua. Eu fico pensando, sabe por que Deus permitiu que de fato nós tivéssemos a lua como luzeiro? Para que todos os dias que estivéssemos à noite, pudéssemos nos lembrar que amanhã o sol vai nascer mais uma vez, de que amanhã nós viveremos um novo dia, de que amanhã existe uma nova oportunidade, de que amanhã existe um recomeço, de que sempre existe um amanhã para mim e para você. Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Então, é muito claro que Barrabás está nessa história, e é isso que é interessante, porque no meio de toda a narração dos acontecimentos finais da vida de Jesus, nós temos então a presença de um homem pecador que está na beira da morte, simplesmente para que todos lembrássemos de que aquele homem na realidade estava apontando para mim e para você. Olha aqui para mim, Barrabás aqui é uma representação da humanidade. Olha, eu não sei quantos se lembram, e eu até desejo ministrar novamente essa palavra em um outro momento. No mês de março, quando nós estávamos em um lockdown, e os nossos cultos estavam acontecendo apenas de maneira online, em um dos nossos cultos eu preguei uma palavra, um sermão expositivo a respeito do capítulo 8 do livro de João, onde nós temos ali aquela cena da mulher que havia sido pega em adultério, e aí então nós temos ali aquele momento onde aqueles homens estavam prontos para apedrejá-la, e Jesus entra na história e nós sabemos o final da história. Eu ministrei sobre isso em março, em um dos nossos cultos online, e eu até desejo em um outro momento falar sobre isso mais uma vez. E por que eu estou citando isso? Porque eu lembro que naquele dia eu virei para vocês e eu disse, olha, aquela mulher estava ali representando a humanidade, e é poderoso porque sempre quando nós temos o encontro entre Cristo, o Salvador, o nosso Messias, o nosso Senhor, e o pecador, nós vemos o coração do Senhor. O coração do Senhor, irmãos, é salvar. Diga comigo, o coração de Deus é salvar. Aquela mulher estava destinada à morte, mas ela saiu dali com uma chance de viver. Barrabás estava destinado, condenado à morte, mas ele saiu dali com uma chance de viver. Irmãos, daqui a pouco eu até vou falar aqui para você, até no último suspiro da vida de um homem, esse homem pode ser salvo. E isso aconteceu inclusive no último suspiro da vida de Jesus, quando ele estava pendurado no madeiro. O cara que estava do lado dele na última hora foi salvo, porque o desejo de Deus é sempre salvar. Ei, sabe o que é poderoso? Nada na palavra de Deus é por acaso, porque e isso, eu me lembro do dia, irmãos, que o Senhor me deu essa revelação. Eu confesso para você que eu não consegui conter as minhas lágrimas, porque a palavra de Deus é perfeita. Quando eu lendo essa história, eu já sabia a respeito dessa história, eu até mesmo já sabia a respeito dessa aplicação que eu estou trazendo para nós hoje, que Barrabás aqui simboliza eu, de que Barrabás aqui simboliza você, de que Barrabás aqui simboliza o ser humano, o homem caído, pecador, mas que existe uma chance quando ele encontra com Cristo. Mas mesmo já sabendo dessa história, e mesmo sabendo dessa aplicação, teve um dia que eu vi algo que eu nunca tinha visto antes, e que depois que eu vi me pareceu ser tão básico, mas isso mexe comigo porque é tão poderoso. Qual que é o nome desse camarada? Qual que é o nome desse pecador? Barrabás.
Ou seja, até mesmo o nome dele não era por acaso. Você sabe que o prefixo bar significa filho. Lembra quando Jesus vira para Pedro e fala assim: olha, bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas. Como que era o nome do pai de Pedro? Jonas. Simão, filho de Jonas. Bar, filho. E você sabe que Raba, Rabás, Raba, Aba, o que significa Aba? Pai. Aba significa pai. Sabe o que é isso? Você era pecador. Você estava no corredor da morte, mas naquele momento que você se encontra com Jesus, naquele momento que você se encontra com a luz do mundo, Ele substitui, e Ele vai morrer agora no seu lugar. Nesse momento, você que chega como pecador, você sai dali como Bar-Rabás. Eu sou um Bar-Rabás, eu sou o filho do Pai. Você conseguiu entender o que eu estou te falando? O nome daquele camarada é filho do Pai. Por quê? Porque foi isso que Jesus veio fazer. E você sabe que o poderoso é que quando nós estudamos a respeito dos nomes e dos atributos de Deus, eu me lembro que, acredito que há uns 2, 3 domingos atrás, eu soltei aqui para você durante a minha pregação, não era o tema específico que eu estava abordando, mas eu apenas teci um comentário. E o comentário que eu teci nesse púlpito foi o seguinte: que ao longo de toda a palavra de Deus, nós temos muitos nomes que Deus recebe. Você sabe, muitas ramificações, e até mesmo quando nós pegamos um nome como, por exemplo, Jeová, aí nós vemos que a palavra de Deus na realidade chama, expressa o Deus como Jeová Rafá, porque é o Deus que cura. O Jeová Jirê, porque é o Deus provedor. O Jeová Nissi, porque Ele é a nossa bandeira. O Jeová Tsikenu, porque Ele é a nossa justiça. Ou seja, são vários os nomes que Deus recebe ao longo de toda a Bíblia. Mas o poderoso é que até Jesus vir, ninguém nunca tinha se referido a Deus como Abba. Você pode ler todo o Antigo Testamento em hebraico, no original, você nunca vai encontrar alguém chamando Deus de Abba. Jesus foi o primeiro que se referiu a Deus como Abba. Jesus foi o primeiro que se referiu a Deus como Pai. Papai. Sabe o que é Abba? Abba é a maneira como uma criança se refere ao seu papai. Sabe? Papai, Abba, papaizinho, meu papai de amor. Ou seja, nós somos filhos do papai. Bar-Rabás. Oh, amados, Ele, essa é uma frase que você já ouviu da minha boca várias vezes, e eu falarei para o resto da vida. Ele era o filho do Pai. Por que Ele era o filho do Pai? Porque em um dos versículos mais famosos de toda a Escritura Sagrada, capítulo 3, Evangelho de João, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, presta bastante atenção, porque Jesus, Ele era o Filho unigênito. O que significa? Ele era o único Filho. Mas a mesma Bíblia que chama Jesus de o Filho unigênito, na sua continuidade, ela também vai se referir a Jesus agora como Filho primogênito. Porque aquele que era o único, agora se transforma no primeiro. Por que no primeiro? Porque agora outros passam a ser feitos filhos de Deus também. A saber, aos que creem no seu nome. Então a frase que eu sempre digo para você é que o Filho de Deus, filho do papai, o Filho de Deus, Ele se fez filho de homem. Ele se fez filho de José, filho de Maria, para que o filho do Marcos, para que o filho da Valéria também agora fosse feito filho de Deus. Ou seja, agora eu posso ser Bar-Rabás, filho do papai.
Oh, irmãos, não existe nada mais poderoso do que meditarmos a respeito do amor de Deus por nós, dessa obra que nos substitui. Nós fomos substituídos. Irmãos, eu citei para você a cena de que até mesmo no último suspiro da vida de um homem, através do momento alto da crucificação, quando Jesus estava pendurado ao lado de dois ladrões. Olha aqui para mim, olha que interessante. Ei, presta atenção. Por que Jesus estava pendurado ao lado de dois ladrões? Porque aquela cruz não era para Jesus, era para um ladrão, era para Barrabás. Sabe o que é poderoso? Porque ali não tinham 4 cruzes colocadas, eram 3. Porque Jesus não chega para assumir uma cruz que era dele. Na realidade, Jesus ele chegou para tomar a cruz que era minha. Presta atenção, estava tudo certo, tinham 3 cruzes, porque eram 3 ladrões, aqueles 2 camaradas e Barrabás. Mas naquele momento que Barrabás foi solto, Jesus assumiu a cruz que era dele, Jesus assumiu a cruz que era minha, a cruz que era sua. Então no meio ali da crucificação de ladrões, de pecadores, lá estava ele. E aí é interessante, eu estava meditando sobre algo essa semana, porque nós temos ali, no primeiro momento, aqueles 2 ladrões até mesmo zombando daquela situação, até porque os 2 ladrões estavam ouvindo aquilo que os soldados romanos estavam dizendo. Nossa, toda hora ele salvava um, salvava outro, curava um, curava outro, fazia milagre aqui, fazia milagre acolá, agora está ali lá em cima, ó, cadê? Nem ele mesmo consegue se salvar, e estava esse tititi. Mas é poderoso porque Jesus, no meio disso tudo, ele vira e fala assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que falam. Naquele momento, eu acredito e eu creio, que foi a pregação do evangelho para aquele homem, para aquele ladrão que estava do lado dele. Porque quando aquele ladrão ouviu Jesus falando, Pai, perdoa, eles não sabem o que falam, aquele ladrão, se você ler a palavra de Deus, ele muda o discurso depois que Jesus fala isso. Em outras palavras, quem é esse que está perdoando aqueles que estão ali falando todas essas coisas? Naquele momento, aquele ladrão reconhece: não era você que era para estar aqui, essa cruz não era sua, você está tomando a cruz de um homem. Como diz o outro, quem dera se você pudesse tomar a minha também. Aquele ladrão, ele muda o discurso, e naquele momento, Jesus vira para aquele ladrão e olha, a graça de Deus alcança aquele homem no último suspiro da vida. Aquele homem que nunca tinha talvez sequer praticado uma boa ação, nunca talvez tinha sequer praticado uma boa obra, para mostrar que a salvação não é por obra ou por mérito, mas é de graça. Você que não merecia nada, está aqui, a salvação, um dom de Deus para você. E é interessante porque o camarada do lado esquerdo converte, sim ou não? Não, porque infelizmente, olha, nós não acreditamos definitivamente, até porque essa doutrina não tem base bíblica alguma no universalismo. Não tem esse papo de que todos serão salvos. Presta atenção, se você parar para perceber, as cenas da vida de Jesus, na realidade são cenas didáticas, que nos ensinam a respeito da teologia confirmada pela sua própria palavra. Uma parte da humanidade vai crer no Senhor, a outra parte da humanidade não vai crer. Por isso que dos 2 ladrões, um creu, o outro não. E por que Jesus está ali no meio? Porque Jesus está no centro da humanidade. A cruz de Cristo dividiu a história da humanidade. É por isso que a cruz de Jesus estava no meio, porque a cruz de Cristo divide o centro da história. Uma parte dos seres humanos acreditarão na obra da cruz, a outra parte não. Qual que é o nosso papel se nós não sabemos aqueles que acreditarão ou não, aqueles que foram eleitos ou não? A nossa parte é pregar, porque como crerão se não há quem pregue? Essa é a nossa parte. Nós pregamos. A obra da cruz é uma obra de substituição. Sabe, o pecador, ele sempre foi aceito perante o Pai, por conta do cordeiro imolado. O Espírito Santo hoje me trouxe à memória uma outra cena, lá no Antigo Testamento. Sabe qual que é um homem que é o símbolo de pecador no Antigo Testamento? Diga comigo, Jacó. Jacó é um homem
que simboliza o pecador que foi salvo. Por isso que Jacó é transformado em Israel, sim ou não? Mas você lembra da história? Que Jacó recebeu a bênção do pai? Ou seja, Jacó foi salvo, ele recebeu a bênção do pai. Mas sabe o que é mais louco? E isso mostra a loucura da cruz, a loucura da graça. É que, você lembra da história? Que o pai iria abençoar Esaú, que era o filho mais velho. Mas em todo aquele contexto ali de negociação, aonde Esaú vende por um, como diz o outro, em linguagem de hoje, por um prato de sopa, a bênção da primogenitura. Aí Rebeca, que é a mãe de Esaú e de Jacó, vira para Jacó e fala assim: filho, é o seguinte, o seu pai está cego, Isaac estava cego. Você sabe, Esaú é mais peludo do que você. Então com certeza o seu pai vai querer pegar em você. Então sabe o que você podia fazer? Olha o que Rebeca falou. Você podia matar um cordeiro, e você podia se vestir da pele do cordeiro, porque naquele momento, pode ser que o seu pai possa pegar em você, e ele não vai sentir você, ele vai sentir a pele do cordeiro. Já deu para entender ou não? Olha aqui para mim, para Jacó ser aceito, o cordeiro inocente teve que morrer. Um cordeiro inocente morreu. Um cordeiro inocente foi morto. E naquele momento, quando Isaac pega em Jacó, Isaac sente o cordeiro e fala: você está aceito. Você sabe, Jacó não foi aceito por ele mesmo, mas Jacó estava vestido de um cordeiro. Eu e você somos aceitos porque nós estamos vestidos pelo cordeiro. E é por isso que aí, quando os portais eternos forem abertos, quando o Vinícius se apresentar diante de Deus, o Vinícius pecador, naquele momento, o Senhor não verá o Vinícius, mas verá a pele do cordeiro. É isso que, se você for tocado e sempre ao meditar nisso for cheio de amor, vai simbolizar a profundidade do cristianismo na sua vida. É por isso que nós estamos aqui. Foi isso que Jesus virou para os discípulos e falou para eles: fazei sempre isso em memória de mim. Ou seja, em memória daquilo que eu vou realizar por você saindo dessa mesa. Jesus fala isso ali na mesa que ele estava celebrando a última ceia. Oh, irmãos, a obra da cruz é a obra da substituição. Ele morreu no meu e no seu lugar. Eu era aquela mulher que foi pega em adultério, de João capítulo 8. Eu era Barrabás, de Mateus capítulo 27. Eu era Jacó, quando ele foi tentar enganar o pai. Nós somos os pecadores. Fomos aceitos não pela nossa justiça, mas pela justiça divina. Oh, amados, que isso possa encher o nosso coração de fé, que isso possa nos fazer cada vez mais ludibriados com tamanho amor que nos alcançou. O amor de Deus por nós, o amor de Deus por nós será manifesto nesse lugar. Eu quero profetizar que você vai sair daqui transbordante deste amor. Eu quero profetizar que esse amor vai inundar corações que estão aqui nessa noite. Quero profetizar que ao você ouvir essas palavras e meditar na obra, na eficácia vicária, você vai ser completamente tomado pelo amor de Deus. O Espírito Santo. Sabe, irmãos, existe um brado na cruz. E projeta para mim, por gentileza, o Evangelho de João, no capítulo 19, no verso 30.
Existe um brado na cruz, que é o brado da nossa vitória. Esse brado é o ponto alto da cruz. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Tetelestai. Está consumado. Eu e você estamos aqui hoje porque Jesus consumou a obra. Sabe o que é interessante? Existiam 3 ocasiões que tetelestai era dito. Engraçado porque eram situações diferentes que nós tínhamos tetelestai. A primeira ocasião era em um âmbito doméstico, familiar. Sabia disso? Que quando um pai pedia para o filho fazer um favor, quando o pai pedia para que o filho fizesse algo para ele, o pai passava uma tarefa para o filho, o pai passava uma atribuição para o filho. O filho então ia lá realizar a atribuição, a tarefa que o pai havia pedido para ele. Mas quando aquele filho finalizava a tarefa, quando aquele filho finalizava a atribuição, quando aquele filho completava a obra que o seu pai lhe havia pedido, aquele filho virava para o seu pai e falava assim: papai, tetelestai. Sabe, o primeiro aspecto do brado da cruz está consumado, era o filho respondendo para o pai: papai, o Senhor me passou uma tarefa, está finalizada a tarefa que me foi passada. Tetelestai. Nesse momento era o filho conversando com o pai. Mas você sabe também que além de uma aplicação familiar, doméstica, essa expressão também era vista em uma aplicação comercial. Porque quando se tinha uma dívida, talvez alguém ali comprava algo à prestação, e, enfim, talvez essa aplicação mais conhecida a respeito desse brado tetelestai. Porque quando alguém possuía uma dívida, estava ali pagando as prestações, talvez de uma compra realizada. Quando a pessoa então, como diz o outro, pagava ali a última, eu vou falar talvez uma expressão que para os jovens ficam difícil de entender, mas eu creio que existem pessoas aqui que vão me entender. Quando ele pagava ali a última nota promissória, quantos aqui são? Não, precisa não. Quando ele pagava ali a última nota promissória, ele recebia um carimbo. Sabe qual que era o carimbo? Um carimbo escrito tetelestai. Sabe o que significa? No âmbito comercial, tetelestai, está pago. A dívida que constava sobre aquela pessoa estava quitada. Tetelestai significava a quitação de uma dívida existente. Ou seja, tetelestai então era dito por um filho que estava realizando uma tarefa que um pai havia pedido. Tetelestai também era o carimbo recebido como uma comprovação da quitação de um débito. E por fim, em um âmbito imobiliário, a palavra tetelestai estava presente. Porque assim como num contexto de um pagamento, de uma compra feita à prestação, existia ali o carimbo de que estava pago ou quitado, quando uma pessoa também comprava uma propriedade, quando uma pessoa comprava uma terra, e essa pessoa estava lá pagando a terra, no ato de quitação final daquela terra, a pessoa recebia nos documentos, entre aspas, na escritura daquele imóvel, na escritura daquele terreno, um carimbo de tetelestai. Em outras palavras, este terreno agora está completamente consumado, pago, quitado. Ou seja, a pessoa andava com aquele carimbo, era a comprovação de que agora aquele terreno era dele. Olha, amados, nós sempre nos referimos à obra da cruz como uma obra redentora. Vem comigo que eu vou fazer essa aplicação do âmbito imobiliário na palavra, no brado tetelestai, está consumado. Nós sempre
nos referimos à obra da cruz como uma obra de redenção. É importante que você entenda o significado da palavra redenção. Alguns traduzem a palavra redenção como resgate. Então alguém pergunta, o que significa redimir? Redimir significa resgatar. Mas você sabe, eu quero ir mais profundo no significado da palavra redenção. Redenção significa você comprar de volta aquilo que já era seu. Então imagina, você talvez pode pensar, mas pastor, como que eu posso comprar de volta uma coisa que já era minha? Posso dar um exemplo? É um exemplo meio chulo, mas vocês vão entender. Suponhamos que eu estou andando na rua, e não vai acontecer isso em nome de Jesus, amém? Nunca aconteceu, não vai acontecer. Eu vou e sou assaltado, pegam o meu celular. Você sabe, esse celular é meu, porque eu comprei ele, eu paguei por ele, esse celular é meu. Eu tenho a nota fiscal do celular, que comprova que eu paguei o preço do celular. Mas você concorda comigo que eu posso ser assaltado andando na rua, sim ou não? Não serei, mas enfim, existe a possibilidade. Você sabe que dizem, não sei se é verdade, que existe uma feira aqui em Goiânia, dizem por aí, que você encontra artigos furtados. Imagina se o cidadão é roubado o celular, e aí ele decide passear lá por essa feira, e aí passeando na feira ele vê uma barraquinha. Rapaz, e na barraquinha está exposto, sabe qual? Esse celular. Aquele rapaz com essas 3 menininhas, é meu. Eu falo, ô brother, você me dá licença que esse celular é meu. Aí o brother, vendedor da barraquinha, fala, você me dá licença que é seu amigo, tem nada de seu aqui não. Mas olha aqui, eu posso mostrar que ele é meu. Olha o comprovante, é seu? R$2.000 para você ter ele de volta. Mas como assim? Esse celular já era meu. Enfim, você sabe muito bem que lidar com esse tipo de camarada não vai adiantar você ficar na conversa. Aí imagina se eu pego R$2.000 e pago para eu ter de volta aquilo que já era meu. Aí eu olho para esse bendito, eu falo assim, olha, você não vai me abandonar mais não, viu? Seu bonitão, você é meu 2 vezes. Porque você já era meu. Aí eu tive que voltar e te comprar de volta. Em outras palavras, por que eu te contei toda essa história? Para você entender o significado da palavra redenção. Redimir é você comprar de volta aquilo que já era seu. Deixa eu contar uma coisa. Nós que somos salvos, nós somos de Deus 2 vezes. A primeira vez, porque Ele nos criou. Mas a segunda vez, porque Ele nos comprou de volta, mesmo nós sendo dele. Pai, se é de Deus 2, não tem como se abandonar esse camarada. Não tem como. É amor demais. Você é dele 2 vezes. Em outras palavras, nessa hora, Jesus estava falando, ei, sabe essa terra aqui? Sabe essa propriedade? É minha. Está consumado. Eu estou pagando o preço para ter o Vinícius, para ter o Natanael, para ter o Yasmin, para ter o Gabriel, para ter o Giovanni, para ter o Luiz, para ter a Vanessa, para ter a Érica. Tetelestai, está aqui Satanás, está aqui Satanás, está aqui Satanás. Tetelestai. Você percebeu? As 3 aplicações diferentes. Nós tínhamos uma dívida, a dívida está paga. Ele veio fazer uma missão que o Pai mandou, a missão está realizada.
e nós agora fomos comprados novamente pelo seu precioso sangue. Oh, meus irmãos, que você se apaixone cada vez mais ao entender o quanto você foi amado. Olha aqui para mim, sabe, contar uma coisa para vocês que é algo que eu tenho vivido nesses dias como pastor. Quero abrir meu coração para você. Isso aqui que eu estou fazendo é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida, que é o ministério da palavra, é a pregação. Presta muita atenção nisso que eu vou te falar. Eu vou abrir meu coração com você. Creio que, apesar de termos visitantes, a maioria daqueles que aqui estão são ovelhas desse rebanho que o Senhor tem nos confiado. Como pregador, existem muitos assuntos que eu gosto de ministrar. Existem muitas áreas que eu acredito que precisam ser ensinadas, instruídas, e etc, etc, etc. Eu estava vindo no carro, eu estava falando para minha esposa, mas o Senhor tem falado tanto comigo uma coisa. Você sabe, irmãos, olha, eu vou ser honesto com você. Todo domingo eu vou vir aqui e vou ministrar algo. Eu não vou ministrar para você aquilo que eu quero falar. Eu vou ministrar para você aquilo que o Espírito Santo me direcionar para falar. Porque, acredite em mim, embora usamos essa expressão, até porque biblicamente falando ela é correta, eu sou pastor deste lugar, mas até mesmo quando a Bíblia nos fala a respeito de ministério e etc, existe sim o ministério pastoral, mas eu sei que tudo isso é um símbolo, porque na realidade, eu e você somos ovelhas do mesmo rebanho, nós somos ovelhas do nosso pastor, então o pastor é Ele. O pastor dessa igreja é o Espírito Santo. Quem vai determinar como as coisas aqui acontecerão é o Espírito Santo. Quem vai determinar o que será falado aqui domingo após domingo é o Espírito Santo. Cada domingo eu vou falar de algo diferente, sabe por quê? Porque será aquele tema que o Espírito Santo deseja falar com a igreja. E nessa noite de ceia, eu estou com meu coração tão sedento para falar para você: se apaixone pela mensagem da cruz. Talvez aquilo que é o mais básico, na realidade precisa ser entendido como o mais fundamental de todos os assuntos do cristianismo. Eu já disse para você, quando Billy Graham, que foi o homem que mais falou de Jesus para pessoas em toda a história da humanidade, quando ele foi dizer a sua última pregação, se você digitar lá no YouTube, a última pregação de Billy Graham, a última pregação dele é sobre a cruz de Cristo. Você sabe, em 1 Coríntios, não precisa de abrir, no capítulo 2, no verso 2, o apóstolo Paulo, como diz outro, tantos teólogos gostam de discutir sobre tantas doutrinas e tantos assuntos, pois então o pai de todos os teólogos, que é o apóstolo Paulo, o que há de mais profundo em toda a sua fala, é quando ele vira para os coríntios e fala: olha, eu vou confessar uma coisa, eu que estou aqui escrevendo talvez 2/3 das epístolas bíblicas, eu que estou aqui escrevendo para você 2/3 da doutrina do Novo Testamento, eu quero te contar uma coisa, eu que poderia falar sobre qualquer assunto, eu que estou aqui ensinando como um cristão deve viver, baseado nos ensinamentos de Cristo, eu estou aqui para te contar uma coisa, eu decidi, o apóstolo Paulo fala, nada saber, nada, senão a Cristo, e este crucificado. Olha, se você é um pregador do Evangelho, você tem que se apaixonar pela mensagem da cruz. Igreja, família Emaús, se apaixone pela mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. A mensagem da cruz, e até morrer
pecado. Você pode erguer as suas mãos, dizer isso mais uma vez? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Graças a Deus. Até morrer. Você pode erguer a sua mão e dizer isso? Eu a vou proclamar. Faça esse compromisso agora diante de Deus, meu irmão. Faça esse compromisso. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Finalizando essa mensagem, Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 27, verso 45. Amados, pode continuar tocando. Nós temos então o ápice de todos os acontecimentos da história, desde a hora sexta até a hora nona. Houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Eu já contei isso para você naquela ministração intitulada Eu Não Me Envergonho do Evangelho. Deus meu, por que me abandonaste? Na cruz do Calvário, o Filho de Deus, o Filho do Papai, Cristo, Ele não chamou seu Pai de Pai, Ele chamou seu Pai de Deus, para que eu e você pudéssemos agora nos referir a Deus como Pai. É a grande troca do Calvário, é a troca do Calvário. Por que que Ele foi abandonado? Porque naquele momento, eu ministrei na ceia passada a cruz do holocausto perfeito. Quantos se lembram disso? Porque naquele momento nós estávamos nos identificando e o Cordeiro estava recebendo todo o pecado. Verso 47, alguns dos que ali estavam ouvindo isso dizia: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Porém diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Olha aqui para mim, vou te contar uma coisa. Jesus não foi morto pelos judeus, Jesus não foi morto pelos romanos. Não, 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 não. Ele se entregou à morte. Ele se entregou à morte. Por isso, quero te contar uma coisa. O que aqueles romanos não sabiam é que, por exemplo, quando ele estava lá sendo açoitado, recebendo os açoites, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que ali naquela vara, enfim, não sei como dizer, naquele objeto que ele estava sendo, naquele chicote, na ponta do chicote, todo mundo pode vir, na ponta do chicote, irmãos, existiam ali objetos que perfuravam a pele de Jesus, objetos que, quando eram colocados sobre Jesus, naquele momento que Jesus levava a chicotada, a ponta do chicote prendia na pele.
de tal maneira que quando o soldado puxava o chicote para cima, era um pedaço da pele de Jesus que estava sendo ali tirada. Mas o que aqueles soldados não sabiam é que a cada pedaço de pele de Jesus que estava sendo arrancado, era um pedaço do véu sendo rasgado. Cada pedaço de pele de Jesus sendo rasgada era na realidade um pedaço do véu que estava se rompendo. O véu se rasgou. Hoje eu e você podemos ter livre acesso à presença do Pai. Sabe o que você pode hoje? Você pode se colocar de pé. Você pode pegar o vinho, você pode pegar o pão, porque você pode se achegar confiadamente ao trono da graça de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. E nós vamos ceiar sempre, mas não será para sempre. Olha aqui para mim. Nós iremos ceiar sempre, mas não para sempre. Como assim? Nós sempre iremos ceiar até que nós vamos ceiar sempre, sim ou não? Mas nós vamos ceiar para sempre, porque vai ter um dia que essa ceia vai ser presencial. Presta atenção, deixa eu te contar uma coisa. Olha aqui para mim, nós vamos ceiar hoje, mas vai chegar um dia que nós não vamos precisar de ceiar mais. Sabe por quê? Porque a Escritura diz que ambos, e aqui está se referindo aos discípulos, ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Aqui é o próprio João falando dele mesmo. Aqui, João capítulo 20, é quando Jesus agora ressuscitou. E no início do capítulo 20, é quando os discípulos estão visitando o túmulo de Jesus. E aí então, quando João chega primeiro no sepulcro, verso 5, abaixando-se, viu, diga comigo, os lençóis. Todo mundo diga bem alto, lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. Irmãos, que lençóis são esses aqui? Que lençóis que são esses? Como diz o outro, ele entrou para ver se o corpo estava lá, mas o corpo não estava, só estavam os lençóis. Por quê? Olha aqui para mim. Porque ele havia ressuscitado, sim ou não? Quantos creem nisso? É por isso que nós estamos aqui. E o lenço, fala comigo, lenço, segura, que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Agora é a sobremesa da minha pregação, viu? Deixa eu contar uma coisa. Por que a palavra de Deus fez questão de mencionar que de todos os lençóis que estavam cobrindo o corpo de Jesus, o lenço que estava sobre o rosto não estava junto com os outros lençóis, mas esse lenço estava deixado em um lugar à parte? Vou contar uma coisa. Os estudiosos relatam, os historiadores atestam que este lençol deixado em um lugar à parte, ele estava deixado de uma maneira diferente, porque toda a parte ali dos lençóis grandes cobrindo o corpo estavam jogados, mas o lençol do rosto estava dobrado. Diga comigo, o lençol do rosto estava dobrado. Deixa eu contar uma coisa, amados. A tradição dizia
que quando os judeus faziam as suas refeições, existiam panos, como se fosse guardanapos. E o interessante é que, se você ler esse texto no original, das 5 versões bíblicas, 2 versões chamam esse lenço aqui, volta lá para o verso 7, está vendo esse lenço? Existem 2 versões que traduzem esse lenço como um guardanapo. Por quê? No original é a mesma palavra. Quando um judeu estava realizando uma refeição, ele tinha ao seu lado então lenços, guardanapos, para que ele então se limpasse, como todos nós fazemos, porque recebemos educação do papai e da mamãe, amém? E a história conta o seguinte, que os servos, os funcionários daquela família, enquanto os judeus estavam realizando a refeição, eles ficavam fora do campo de visão daqueles que estavam sentados à mesa. A tradição contava que quando aqueles homens terminavam de comer, aqueles servos então iam recolher os pratos e toda a comida que estava sobre a mesa. Só que os servos, eles nunca poderiam recolher se aquele senhor, que na tradição hebraica é chamada de amo. Depois você pode pesquisar sobre essa história do amo e do servo. Aquele senhor, ele não permitia que o servo viesse recolher se ele ainda estivesse fazendo a refeição. Sabe qual que era a senha? A senha era o lençol, era o lenço, era o guardanapo. Porque era o seguinte, quando aquele camarada terminava a refeição, ele limpava a boca, a barba, a cabeça, e embolava o lenço e jogava sobre a mesa. Quando o servo via o lenço embolado, o servo sabia, o amo terminou a refeição, então eu posso chegar e recolher todos os utensílios. Mas suponhamos que talvez aquele senhor simplesmente teve uma vontade de ir no banheiro durante a refeição, ou se ele precisou de se levantar para realizar alguma outra coisa, mas ele ainda quer continuar comendo depois. Sabe o que ele fazia? Quando ele se levantava, ele pegava o guardanapo, ele pegava o lenço e ele deixava o guardanapo dobrado, porque se ele deixasse o guardanapo dobrado, ele estava passando um recado para o servo: não pegue ainda, porque eu não terminei, porque eu vou voltar. Acho que alguns entenderam. Quando Jesus tirou todo o lenço, ressuscitou, tirou tudo, sabe o que aconteceu? Embolou tudo, mas ele pegou o lenço que estava sobre o rosto dele, e ele não jogou junto com os outros lençóis. Cristo ressurreto, ele pegou o lenço, colocou à parte e dobrou o lenço. E sabe qual que era a mensagem que ele estava falando para aqueles que ali visitassem aquele túmulo? Eu não terminei, eu vou voltar.